Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, tanto para a nossa vida pessoal quanto para a nossa vida profissional. Embora esse tema seja muito mais falado dentro do ambiente corporativo, ele também é extremamente importante para a nossa vida pessoal. Até porque hoje se faz necessário sermos competentes para vivermos nesse mundo. Não temos mais espaço para amadores, não é mesmo? E você sabe o que é competência? Você sabe o que é uma competência comportamental? Você se sente uma pessoa competente? Pois bem, aqui nós vamos falar um pouco mais a respeito desse tema para que você se torne um especialista no assunto, ok? Para começarmos, vamos entender o conceito de competência. De acordo com o dicionário Aurélio, o sinônimo de competência é a qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver determinado assunto e fazer determinada coisa com muita capacidade e habilidade. Competência é o conjunto de conhecimentos e aptidões que nos fazem interagir com o mundo em que vivemos de maneira competente. É a habilidade, a capacidade de executar uma atividade exercendo os nossos conhecimentos, ok? Quando nós falamos sobre competência, nós precisamos entender que existem 3 níveis de competências. Nós temos as competências técnicas, as competências comportamentais e as competências emocionais. E como essas competências interagem entre si? As competências técnicas são as aptidões, os conhecimentos e as habilidades que nós possuímos para exercer a função. É aquilo que eu preciso, aquele conjunto de conhecimentos que eu preciso para resolver as questões relacionadas à minha função. As competências técnicas, geralmente, elas são adquiridas através da sua própria experiência realizando atividade, através de uma formação, através do meio acadêmico, através de cursos de especializações, através de vários meios onde você aprende a desempenhar a sua função com excelência. Então, a competência técnica é algo que você aprende para exercer a sua atividade. Se a gente for fazer uma analogia, vamos imaginar que, aliás, vamos pensar, né, que os profissionais, de forma geral, eles são distintos entre si porque eles possuem competências diferenciadas. Ou seja, um engenheiro, um médico, um dentista, um professor, um músico, um cientista, eles possuem conhecimentos técnicos diferenciados. Então, eles possuem competências técnicas que são diferentes entre si, porque cada um deles precisa exercer uma função, uma profissão diferenciada. Quando nós falamos sobre competências técnicas, é aquilo que a gente escreve no nosso currículo e que nós colocamos ali para que a gente possa ser contratado para uma determinada função ou atividade. Tem relação com aquele conhecimento técnico que eu tenho. Já a competência comportamental, ela é relacionada aos meus comportamentos. Ela está relacionada principalmente com os meus comportamentos sociais, que é quando eu interajo com as pessoas, e os meus comportamentos de comunicação. Por quê? Porque às vezes eu tenho um conhecimento técnico, mas eu não tenho a competência ou conhecimento comportamental para exercer determinada função. Então vamos lá. Quando aparecem as competências comportamentais? Quando a gente, por exemplo, fala sobre questões como proatividade, negociação, assertividade, relacionamentos, todos esses temas, eles estão envoltos a competências comportamentais. Ou você nunca ouviu uma pessoa dizer para a outra: olha, você precisa ser mais proativo, você precisa ser mais dinâmico, você precisa saber negociar, você precisa ter uma comunicação mais assertiva. Quando eu falo isso, eu estou falando sobre comportamentos que aquela pessoa precisa desempenhar para exercer a atividade. Olha, você precisa ter mais jogo de cintura. Isso tudo está relacionado a competências comportamentais. Já as competências emocionais são as competências que eu tenho em me relacionar, são aquelas questões que tratam a minha forma de interação, comigo mesma principalmente. Sabe quando uma pessoa diz assim, eu perdi a paciência, ou você fala para a pessoa, isso me tira do sério, ou então, uma outra questão que fala, isso me deixa muito irritado, muito nervoso. Então,
As competências emocionais é a minha habilidade de lidar com as minhas emoções frente às atividades que eu tenho que exercer. Vamos imaginar que uma pessoa, ela tenha que se relacionar com uma outra pessoa e ela precisa, por exemplo, ter uma competência que é fazer a gestão de pessoas, né? Um líder, ele precisa fazer a gestão de pessoas. E aí, ele precisa desenvolver essa competência, que são várias. Competência de liderança tem um conjunto de várias habilidades que a pessoa precisa dominar para exercer o papel de líder. Mas ele diz assim: toda vez que eu vou fazer uma reunião, eu fico muito irritado. Eu não consigo ficar concentrado porque as pessoas, elas me tiram sério. Então, a gente está falando sobre um conjunto de competências emocionais. Se formos fazer uma analogia, vamos imaginar que a gente tem um motorista de ônibus. Para ele ser um motorista de ônibus, ele tem que ter uma competência técnica. Ele precisa saber dirigir o ônibus, ele tem que estar habilitado para isso. Essa habilidade ele vai desempenhar fazendo um curso de direção e tendo uma habilitação que permita a ele conduzir um ônibus. Mas vamos imaginar que esse motorista de ônibus, quando ele senta para exercer a atividade dele, ou seja, dirigir o ônibus, alguém dá o sinal para ele e ele sai antes que a pessoa se sentou no banco, ele, de repente, o cobrador fala com ele, mas ele não responde, as pessoas falam bom dia, mas ele não percebe que isso está acontecendo, ele é muito tímido, ele, às vezes, não se relaciona bem com as pessoas, então, nós vamos dizer que ele precisa desenvolver competências comportamentais. Digamos que ele também está parado ali no farol e, de repente, ou no sinal, né? Depende de quem está assistindo esse vídeo, e ele está parado ali esperando para que o sinal abra para ele sair com o ônibus. E aí ele percebe que alguém corta o ônibus dele, né? Um motorista ali mais estressado, mais irritado, ou sei lá, com muita pressa, pega o carro e passa na frente dele. E ele fica muito nervoso, e aí ele pega o ônibus e começa a dirigir, perseguir aquele motorista. Vamos dizer, então, que ele está irritado. E aí a gente diz que ele precisa de competências emocionais. Com essa analogia, a gente pode perceber o seguinte: é importante que ele tenha o conhecimento técnico? Sim, é muito importante. Mas ele por si só basta? Possivelmente não. Porque se ele não tem as competências comportamentais, ele vai ter dificuldade de relacionamento com as outras pessoas. E se ele não tem as competências emocionais, pode ser que ele não consiga desempenhar bem a atividade que ele possui, porque não consegue fazer a gestão das suas emoções, ok? Bom, quando nós falamos sobre isso, nós vamos entender qual é o nível e quais as competências que essa pessoa precisa desenvolver, ok? Então, ser competente significa você dominar os 3 níveis de competências: as técnicas, emocionais e as comportamentais, ok? Bom, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, que você tenha gostado, e caso você entenda que esse vídeo pode contribuir para a vida de alguém, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Se você quiser mais informações a respeito do que são as competências, do que é desenvolvimento pessoal, do que é autoconhecimento, se inscreva aqui no canal, que a gente sempre vai ter vídeos voltados a temas práticos, para que a gente possa esclarecer esses assuntos e aí se tornar uma pessoa mais especialista em desenvolvimento pessoal. Agradeço a sua participação até aqui e até a próxima.